Programa APASM na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame, Materiais de Construção. Olá, Santa Maria e região! Estamos iniciando o nosso programa APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E o nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASM? Inclusive a participação da entidade junto aos principais conselhos municipais de Santa Maria e região, bem como os eventos programados ainda para este ano, acesse o site da associação www.apasmrs.org ou os perfis da entidade nas redes sociais no @apasmeoficial. E hoje nosso programa está de volta ao estúdio depois de uma temporada de entrevistas, de conversas fora do nosso estúdio, em memória ao Outubro Rosa, né, que passou no último mês de outubro. Estamos agora de volta no estúdio, falando sobre um assunto que está em evidência ultimamente na pauta nacional, que é a questão da educação, que influencia tanto a questão de corrupção, política, economia e até mesmo desenvolvimento social. E para falar sobre esse assunto, sobre educação e todas as suas influências nas demais vertentes que a rodeiam, estamos recebendo no nosso estúdio aqui a presença do professor Evandro Dotto Dias, ele que é doutor em educação e também um grande incentivador do esporte, da educação e também da cultura em nossa cidade. Obrigado, professor Evandro, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Então vou dispensar o termo professor, né? Porque somos amigos, somos colegas. Evandro, obrigado pela sua presença no nosso estúdio aqui. Você que já veio anteriormente em nosso programa, já sempre é bastante elucidante, bastante elucidativo a questão do Evandro trazer o ponto de vista dele, porque são justamente questões que estão aí no nosso dia a dia, que estão chamando a atenção da sociedade, que justamente é o que a gente precisa conhecer, saber e conhecer também pontos de vista. Obrigado, Evandro. A gente quer saber, inicialmente, já que eu estou apresentando a tua presença aqui, tu que é um estudioso dessa área da educação, da pós-graduação, da própria avaliação da pós-graduação e também do ensino básico, você acredita que a atual proposta, né, de reforma do ensino médio, elaborada pelo próprio governo federal, poderá realmente melhorar a qualidade do ensino básico das próximas gerações ou até mesmo dessa próxima geração? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Estou sempre à disposição aí, nós estamos com uns desafios novos aí para a gente abarcar aí, mas estamos tranquilos. Bom, a questão da educação e dessa reforma, ela é bastante intrigante. Eu diria porque o ponto de vista da reforma, da mudança, ela já cria um pouquinho de animosidade, ainda mais falando em educação. Educação é uma palavra muito usada, mas a gente tem que chegar a conceituá-la se de fato ela chega na prática para a sociedade. O que está acontecendo em termos de educação no Brasil para a sociedade? Em termos de educação básica, em termos de educação superior, o que está acontecendo? Bom, essa reforma, ela foi criticada, né? Uma reforma um pouco tida como de cima para baixo, né? Não de baixo para cima. E os educadores entenderam que ela poderia ser feita num outro formato. Então, ela criou um pouco de animosidade, mas ela era necessária, não nos termos, creio no meu ponto de vista, ela era necessária, não talvez nos termos que foi posto pelo governo, mas ela era necessária, ela tem que ter uma revisão esse processo de ensino, até porque, se nós formos pegar no nosso movimento histórico, né, nós temos várias reformas, mas de fato os problemas continuam, eles persistem no decorrer histórico da nossa educação brasileira. Lá no início do Império, quando não se tinha muito interesse numa educação e não existia um controle, né? Já existia o problema do analfabetismo. Hoje a gente ainda conversa sobre analfabetismo.
ainda em pleno, né? Em pleno 2017, se falando aí no analfabetismo, né? A questão da formação da matemática, de curso de formações básicas, como interpretação matemática, interpretação da linguística. Temos problemas ainda arraigados na sociedade. Com certeza. E a universalização do ensino. Também, dificuldade de acesso. Até hoje nós estamos tratando aqueles problemas que vieram. Então, é um problema histórico. A questão toda é como fazê-lo. É, de fato, um problema que não é rapidamente solucionado pelas políticas públicas. Eu sei que a gente tem que haver muita discussão. Eu acho que o que criou um pouco de animosidade é a propaganda que o governo usou, que diz que todo mundo foi escutado, foi muito bem. E não, nós vamos fazer assim. Eu acho que isso criou um pouquinho de... Até porque o governo se assustou, se a gente for analisar. Teve a última avaliação da própria educação básica como um todo, né? E os resultados da avaliação foram deficitários em relação à comparação com outros países de mesmo porte, emergentes, assim como o Brasil. E isso chamou a atenção do governo, né? Então, nesse sentido, o governo achou que estava mais do que na hora de fazer. E já estava em trânsito uma proposta de melhoria da reforma do ensino médio. Mas só que da forma, muitos educadores, até como você mesmo citou, o pessoal criou certa animosidade por achar que isso foi imposto. Mas, assim, no geral, que para você participando desses debates e atuando como professor também, realmente não houve debate com os professores, realmente? E o que você percebeu nesse sentido? Eu acho que a questão foi que o que foi acreditado que não foi suficientemente debatido. Não foi suficiente. Eu acho que existiria um tempo maior para entender, porque é um problema muito caro para a sociedade. Dentro do Plano Nacional de Educação teve algumas metas também que foram superestimadas ou subestimadas. É um prazo muito curto para atingir a universalização. Não foi... existem alguns problemas que a gente não conseguiu trabalhar ainda. Essa reforma é um pouco polêmica, como toda reforma é. E o problema todo, eu acho que a gente tem que entender esse problema mais profundamente em relação à educação básica do Brasil, que até o momento nós não conseguimos tratar ela, eu acho, com a força. O Brasil cresce economicamente, ele pode ter problemas, como a gente tem corrupção, a gente tem desvio, mas o governo entende que o investimento estrutural por si só é necessário. Vamos trabalhar não só econômico, né, estrutural, mas também curricular. Não, mas tem o para além. Pergunto, será que o salário dos professores não foi pensado nisso? Pois é, essa proposta de reforma justamente não chega nesse ponto, né? E até puxando essa questão da reforma da educação, de melhorias para o ensino básico, inclusive, hoje a questão, puxando o gancho também dos professores, será que as faculdades, hoje os cursos superiores que formam na licenciatura hoje, eles não conseguiram captar essas reformas de forma incremental, de forma continuada? Precisou o governo enxergar que era necessário fazer mudança? Será que os cursos superiores ficaram aquém de melhorar a educação, formar novos professores que conseguissem adaptar às novas mudanças da sociedade? É complicado trazer para a universidade, né, para dentro da instituição de ensino superior, todas essas nuances das políticas, porque as políticas são complexas também, ela tem vários interesses e interações que a gente sabe que nem sempre condizem com a ética e com uma postura, uma retidão. Ultimamente, né? Inclusive. Né? Isso é um pouco complexo. Mas a gente entendendo esse contexto da instituição, sim, pelo que eu entendo, ela parece um pouco mais deslocada dos objetivos. Porque também a instituição ela é cobrada por estatísticas. Ela tem metas a ser atingidas. A gente pode não entender assim ao primeiro olhar, mas ela tem sim metas a ser atingidas, como formandos, como a manutenção dos cursos de pós-graduação através da avaliação CAPES, como os exames que tem ali, o ENAD, né, que que mede também essa performance. Então tudo isso... Questão do abandono também? Sim, claro. Os alunos que têm abandono, a universidade deixa de ganhar, as instituições federais de ensino, pela questão do abandono, e as questões também de financiamento. Porque as instituições particulares, elas necessitam da avaliação. Elas necessitam do ENAD para ter um conceito para poder se credenciar o financiamento X ou Y. Então tem essa questão. Talvez isso tenha pesado mais, então tem mais quantidade, quem sabe não tanto na qualidade, então?
que é uma tendência, uma característica desse Estado avaliador, né? O Estado cria as regras para serem cumpridas, não que elas vão ter efetividade, mas tu tem que cumprir aquelas metas. Cumprindo, ele pode mostrar, nós estamos crescendo estatisticamente, mas de fato, né, ele está um pouco afastado da realidade. Mas até na questão que você falou agora, da questão das métricas e tal, será que o atual modelo de avaliação, tanto do ensino superior como na pós-graduação, inclusive, sei que é uma área que você estuda bastante, a avaliação da graduação e da pós, será que esse atual modelo, ele está defasado ou ele não é adaptado para a nossa realidade? Olha, até porque o governo teve que fazer reforma, porque o atual modelo de avaliação estava mostrando que não conseguia alcançar as métricas que você mesmo citou, né, os quantitativos de metas. Então teve que propor uma reforma. Será que o modelo que estava adotando está defasado? Eu acho que ele tem profundas características que o levam a um erro a priorístico, né? Ele começa tentando uma equidade que não existe, a equidade de fato nas instituições. As instituições são distintas, existem regionalidades, existem mudanças culturais de estado a estado, existe toda uma nuance, existem todas as cores do Brasil. Né? E se tu procurar isso numa equidade matemática, tu não vai conseguir. Vamos usar um exemplo rapidinho aqui da USP. Como tu vai pegar a USP, que é uma instituição, uma das primeiras instituições do Brasil, está no centro altamente desenvolvido, está no centro, e vamos pegar uma instituição, não vamos falar de norte, aqui mesmo, né? No Rio Grande do Sul, aqui com a gente mesmo. Aí, mesmo tendo subsídio, força intelectual suficiente, nós temos a mesma equidade da USP? Provavelmente não, né? Nós teremos os mesmos aportes? A USP teve problema financeiro, teve agora e antes. E agora eu te digo, o problema é a série histórica. A USP, a UFRJ, eles vêm de séries históricas muito mais substanciais. Houveram investimentos históricos muito maiores nas outras instituições, que recém estão começando, estão desenvolvendo, estão passando por mudanças, adequações, e agora uma restrição do orçamento. Que pegou a todas, né? Sim, mas pega quem? Quem é mais jovem. As outras já têm os laboratórios formados. Tem estrutura, tem aporte, já tem o seu corpo docente já está completo. As instituições que ainda estão compondo essa estrutura, elas sofrem mais. E sofrem e são avaliadas do mesmo jeito pelo governo. Por isso é a equidade. Por isso que a gente começou a discutir aqui com esse erro a priorístico. Ele começa procurando uma equidade. Não, todas não são iguais. Mas não são todas iguais. A história é diferente, as instituições. Só para te comparar, nos anos 2000 para cá, 2006, 2007 para cá, quantos institutos federais, né, quantas universidades novas foram criadas, né? E para todas é o mesmo modelo de avaliação. Então, talvez tivesse aí, tanto na hora de formar novos professores na licenciatura, os critérios são os mesmos, tanto para a USP quanto para, por exemplo, o Instituto Federal Farroupilha, por exemplo, que foi criado recentemente, né? Que tem alguns cursos de graduação também. Então, a avaliação que é feita lá é a mesma que é feita aqui. Mas olha a diferença de estrutura, né, de se cobrar de um novo profissional que é formado aqui em relação ao novo profissional que é formado na USP, né, em São Paulo. Então, essa questão que justamente, provavelmente, que é isso que você citou, fica faltando. Então, o governo tenta avaliar todo mundo igual, mas esses iguais não são iguais, né, Evandro? A gente está aqui fazendo essa análise aqui. Você está nos assistindo? Aguarde que nós já voltamos daqui a pouquinho. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. O programa APASME na TV fala de cultura, informação, gestão, economia e desenvolvimento social, inclusive. Por isso que a gente adota uma pauta plurívoca e justamente nesse sentido que a gente tem buscado ouvir, entrevistar e conversar com vários profissionais de diversas áreas. Por isso que hoje nosso programa, dando continuidade à entrevista do primeiro bloco, estamos aqui com o professor Evandro Dotto Dias, ele que é professor universitário, doutor em educação, que está justamente tirando aqui algumas dúvidas, esclarecendo algumas questões que estão em evidência na sociedade e que justamente chamam a atenção da sociedade por causa de algumas polêmicas que são geradas, inclusive, né, professor? Inclusive, até você que avalia bastante, Evandro, a questão da pós-graduação, né? Que a pós-graduação é muito focada, você mesmo veio aqui anteriormente e tinha criticado que é muito voltada mais para pesquisa e menos para a formação do ensino em si, né? Você acha que hoje a pós-graduação permite liberdade para quem é estudante, aluno da pós-graduação, desenvolver novas tecnologias, novos métodos, ou até mesmo um pensar intelectual diferente de alguns padrões que se adota no dia a dia? A construção do conhecimento atualmente, conhecimento acadêmico, ela passa pelo sistema de avaliação, porque tu tem um modelo para tu criar um conhecimento, né? E aquele modelo é avaliado quando tu vai à publicação, pelas editoras, editoriais, né? Ou pela própria revista, ali pelo corpo editorial da revista ou do livro, e ele é publicado. Então, uma das minhas críticas inicial é que o conhecimento em si não tem valor. O valor está agregado à estrutura do periódico. O conhecimento não teria valor, então, está gerado? Ele tem um valor hoje no sistema CAPES de avaliação se ele estiver atrelado a uma estrutura de avaliação, ou seja, o conhecimento produzido, ele tem valor, mas para CAPES, ele só é válido se ele for atrelado a uma revista de conceito A, B ou C. A CAPES seria o órgão avaliador é o órgão avaliador do conhecimento. Porque, se nós escrevêssemos um artigo hoje e nós publicássemos numa revista C, ele teria um peso. Se nós publicássemos uma revista A1, teria outro peso, mas o conhecimento é o que nós fizemos agora. Entendeu? Então, na verdade, o conhecimento ele só tem valor se ele é agregado à estrutura. Mas isso não é difícil de se publicar em revistas? Até porque eu também, como professor, também no dia a dia, a gente procura periódicos de boa qualidade, geralmente estão em níveis de A, né, que são os melhores, B, os intermediários, e C, que é os que não teriam valor científico em princípio. Mas não é difícil, a gente percebe que é difícil publicar em padrões A, né? E isso às vezes frustra o pesquisador, porque ele entra numa fila, seu conhecimento parece ser inovador, até chegar na fila, perdeu espaço. E isso você acha que desestimula? Parece que desestimula. É você que percebe nos alunos no dia a dia. Desestimula realmente ou é superado? É complicado até tanto para o docente quanto para a iniciação científica. É complicado. Porque tu submete o artigo em muitas revistas, principalmente as que são qualizadas mais superiores, como a A1, A2 e B1. Algumas revistas que a gente já teve experiência nisso, demoram muito a responder o aceite. E todo esse tempo, tu não submete a outra revista por respeito, por ética, né? Porque na academia nós temos a ética, né? Então nós temos que cuidar disso aí. Não é no congresso que às vezes falta ética. Mas a gente mantém a academia com ética e então a gente tenta produzir o conhecimento e submeter essa estrutura. Às vezes demora muito tempo e esse conhecimento ele fica retido lá. E isso, o que tu vai fazer? Tu não vai poder mandar para outra revista, tu vai fazer outro, então tu fica refém. Será que nós temos conhecimentos importantes para a sociedade que estão parados em uma fila de revista? Possivelmente. A possibilidade de ter alguma coisa substancial hoje, né, desse momento, esperando para ser publicada, é uma possibilidade real. E essa é a questão de você... E pode ser publicada depois e daí já não ter a temporalidade, essa realidade já pode ser a posterior.
Entendeu? Pode dizer, não, mas isso já aconteceu. Mas, claro, naquele momento, a visão era inovadora. Mas esse é um modelo que é adotado pela própria CAPES, Ministério da Educação. Sim, não, todas as instituições têm que usar esse modelo, né? Porque eles têm que ter, dentro do Lattes, do docente, o nome do artigo e a qualificação que a revista nos deu ali. Então, o que vale é a qualificação da revista, é a estrutura que vale. O conhecimento tu produz, mas ele tem que ter a chancela da revista, senão ele não tem o peso. Tu não pode dizer, esse aqui é um e o outro não. Quem diz é a revista que tu submete. E tu pode, com um conhecimento, uma coisa muito inovadora, enviar para uma revista que não é uma revista C, no exemplo, Sim. e ele ser uma revista equalizada como a 1, mas tu não quis mandar, tu mandou para C. É um pouco complexo e controverso. Mas o que... Às vezes, por exemplo, nesse caso, citando como exemplo, você cita, por exemplo, faz uma pesquisa, gera, digamos, uma inovação em algum método da ciência, e às vezes você, para não mandar para a revista de porte A, que demora para se publicar, você manda para uma C. Só que essa inovação, mesmo sendo relevante, né, para aquele fenômeno causal que está procurando explicar, não vai ter um impacto social, talvez, como se fosse na revista A. Mas às vezes isso a gente perde inovações por isso, inclusive, né? Com certeza. Talvez a gente use a palavra prestígio. Não terá o prestígio de publicação e não contará prefeito de bolsas e de outras concorrências que o corpo docente Porque muitas revistas da área tecnológica, né? Para a gente pesquisa da área tecnológica, justamente, tecnológica tem a questão que você mesmo falou, a temporalidade. Se não entrar e não se divulgar, se publicar logo, nossos pesquisadores correm o risco de estar desenvolvendo estudos defasados, né? Quando forem publicados, estarem defasados. Você acha que isso talvez seja uma política de governo, econômica? Nosso plano de pós-graduação não prevê alguma melhoria nesse sentido? Como é que você hoje enxerga o plano da pós-graduação nesse sentido da produção? O Plano Nacional de Pós-Graduação, ele teria meta até 2020, né? Mas, no entanto, com essa mudança econômica que o Brasil teve, ele teve uma adaptação não muito positiva. Ele apontava mais para desenvolvimentos quantitativos e mais instrumentais. A área tecnológica estava privilegiada ali dentro. Eles queriam desenvolver uma inovação e uma potencialidade na universidade de produzir o conhecimento e inovações que o Brasil não teve incentivados pela indústria. Então, ele queria dentro da universidade a criação de produtos, né? Isto foi um pouco complicado, porque a gente percebe que, segundo alguns estudos, muito pouco da produção, segundo o Dagnino, diz que 1% absorvido pela indústria. A indústria já tem o seu know-how e suas perspectivas, e nós temos capital transnacional também dentro dessa ação, então ele não está absorvendo esse conhecimento diretamente. Algumas áreas têm mais uma ligação direta com a indústria, outras não. E então, se a gente for pensar, a área das humanas, a educação, a parte da sociologia toda, vai ter um problema em relação a essa produção do conhecimento. Né? Mas, no entanto, tem um fator na produção do conhecimento que está sendo trazido. Já que nós falamos na USP, vamos falar também, que um dos professores da USP levou em consideração, é a própria construção do conhecimento. Hoje nós temos uma construção muito ligada à referencialidade, a nosso caminho bibliográfico. É óbvio que tem que ter. Nós não podemos trabalhar de forma ensaística, opinativa, senão todo mundo poderia opinar. No entanto, quando se atrela o conhecimento para publicar nas revistas qualizadas, tu às vezes deixa de ter uma naturalidade e uma profundidade para trabalhar mais no atendimento dos pré-requisitos para a publicação desse conhecimento. Então, nesse momento, pode haver uma amarração do conhecimento dentro uma não flexibilização dos argumentos, com medo de isso soar ensaístico e ser negado pela revista. Sim, sim. Porque tu necessita avaliação para te continuar, vamos dizer assim, entre aspas, competitivamente, porque é assim, dentro
de um aspecto de bolsas, dentro do aspecto de permanência do curso de pós-graduação. Isso é um fator inibidor, até mesmo que tanto se fala no dia a dia do mercado, que o próprio governo quer incentivar, que é a inovação, né, melhorias, novos métodos, novos processos, isso acaba inibindo, né, por criar padrões, criar essa amarração a conceitos já pré-existentes, né. Você pode desenvolver uma inovação contanto que ela esteja ligada a isso, e isso. Não consegue criar nada de novo realmente, né. Acaba tendo, muitas vezes, melhorias pouco substanciais, né? No caso, a gente não quer ficar no ensaio, né? No opinativo. Mas essa produção dependente da avaliação dos pares em revistas A1, essa estruturalização, ela pode amarrar o conhecimento. Porque tu vai ter modelos de produção, tu vai produzir dentro daquele modelo, porque fora daquele modelo tu não vai ter como produzir. E daí por isso vem aquilo que a gente falou, daí eu posso produzir uma inovação e não ter o status de inovação porque eu publiquei na CEP. Está fora daquela estrutura, aquele modelo previamente programado, né? Já até mudando a questão, Evandro, um pouco, a gente falou a questão de você também atua na área do esporte, também é um incentivador do esporte, estudou também nessas áreas bastante. Você acredita que o governo e a sociedade como um todo deveriam explorar mais a relação esporte e educação? A gente parece que a cultura conseguiu um pouquinho se aproximar da educação, mas o esporte ainda falta se aproximar da educação? Eu acho que o esporte está muito longe da educação. Eu vejo até um pouco, quando a gente conversa em esporte, um pouco de confusão conceitual. Que a gente fala em esporte e a pessoa pensa em vitória, competição, disputa. O esporte também ele pode ser prazer. Também pode ser ligações afetivas, o esporte. E muito parecido com todos os atletas falam, geralmente, a questão da disciplina, né? Também. Que a educação proporciona também, né? A questão da disciplina. Então isso tem muito em comum. Se aproxima muito a educação da cultura, né? Para ambas melhorar o know-how intelectual do indivíduo, mas o esporte também ajuda, né? Não, com certeza. Nós temos exemplos de atletas, até aqui dentro da cidade. Nós temos exemplos de atletas que estudaram, que hoje se formaram, são profissionais, formados, estão fazendo pós-graduação e eles têm essa construção esportiva junto da sua cultura. Então, educação e culturas não são educação e esporte não são excludentes. O esporte ele é um fenômeno social imenso. Se nós formos ver em termos de cifras de dinheiro e de investimento e de empreendedores, o esporte está cheio de empreendimento. É óbvio que existe um monopólio dentro de algumas modalidades, como o futebol aqui, no caso dos Estados Unidos, o futebol americano, alguns esportes predominam mais, né? Sim, mas não se pode negar esse fenômeno. Porque a gente percebe até no dia a dia das escolas, às vezes os professores procuram criar grupos de teatro para valorizar a cultura, criar sessões de cinema nas escolas e se vê pouco a questão do próprio esporte, né? Campeonatos, torneios esportivos, né? Em várias diferentes modalidades fora o futebol, né? E isso talvez esteja faltando para o Brasil, né? Na área de educação. Nós temos aqui até na Universidade Federal de Santa Maria um pesquisador de grande renome, Eleonor Kunz. O Kunz, ele trabalha com o esporte dentro da educação física, com o esporte, ele tira o sentido da competição, ele trabalha com outra perspectiva, outra abordagem, né, teórica e transforma os exercícios, os movimentos, digamos, os movimentos do esporte numa outra conceituação e isso é muito interessante. Então, mas o grande, você mesmo que citou, então o segredo seria tirar da educação física apenas, então, ela ter a questão da educação e o esporte e tentar tornar mais interdisciplinar a questão do esporte em outras ciências, outras formas de ensino que possa chegar na educação básica, isso também, né? Eu acho que o esporte é um fenômeno complexo, a educação física trabalha com esse movimento, no entanto, nós temos dentro da sociedade um afastamento da educação, uma concepção que o esporte pode não ser uma coisa muito benéfica pela competitividade. Mas esse é o ponto, esse é a complexidade. Se nós formos analisar hoje, a gente não pode negar que a sociedade ela é competitiva. Né? Mas a gente não precisa trazer para dentro da escola essa competição. Mas a gente pode trabalhar esse prazer que tem do jogo de outra forma. A gente pode trazer para dentro o esporte
dentro de outra construção. Sim. O que é temerário é a criação do esporte como um mito e das pessoas jogarem competitivamente, disputando e tendo uma performance para além do que pode ter, às vezes, né, pelos atletas de fim de semana, e tendo lesão ou... Criar uma expectativa para além da sua própria limitação, né? A própria limitação corporal, intelectual. Que áreas você veria hoje, se enxergaria como de maior potencial, até para a nossa cidade, que áreas do esporte você enxerga como maior potencial de desenvolver a aproximação com a educação hoje em Santa Maria? Hoje, nós podemos pensar, vamos falar então em Olimpíadas, né? Hoje nós temos uma potencialidade aqui de trabalhar alguns esportes olímpicos, se fosse o caso, já que estamos em voga. Nós temos a escalada, que é um esporte olímpico. Nós temos a canoagem de velocidade. Nós temos com o Gilvan Givago ali na Zena, né, no projeto Remar. Nós temos o handball, que tem uma história em Santa Maria do handball. Existe hoje equipes masculinas, equipes femininas. Nós temos outros esportes também, além do futebol. Até o rugby, até a própria universidade, né? Nós temos o futebol americano também, que o pessoal está brilhantemente defendendo, e eu acho uma manifestação cultural muito, muito interessante isso. Talvez né? isso que precise chegar um pouco mais nas escolas, né? Essa conscientização de se aproximar um pouquinho mais com as escolas, né? Esse é um movimento que talvez, dentro dessa nossa construção aqui municipal, nós poderíamos entender, e as empresas, sinceramente, eu entendo que as empresas podem ajudar. Entrando, incentivando o esporte amador, não só aqueles esportes mais que tem referência midiática, né, como o futebol, o basquete, mas não mas outros esportes. Isso traria a prática, e a prática traria cada vez mais as pessoas para dentro, não só em termos de performance, mas com prazer. Por exemplo, a escalada pode, além da performance, pode trazer prazer. A caminhada, nós temos aqui uma perspectiva muito grande do trekking, das caminhadas. Nós temos um lugar dos melhores para a gente conhecer cascatas. Existem inúmeras cascatas, aqui a gente pode caminhar, pode fazer isso e essa com uma educação ambiental. Então a educação ambiental pode ser trabalhada dentro junto com o esporte. Junto esporte. Né? Essa aproximação. Isso. E não só o esporte da aventura, ou qualquer canoagem, ou como uma explosão de adrenalina, né, como um sistema adrenérgico, mas um sistema serotoninérgico, o de dar o prazer, de tu estar ali e gostar da coisa, de tu sair satisfeito, ir para casa e dar a sensação. Talvez seja esse o caminho, então, para a gente justamente desenvolver e aproximar realmente o esporte da educação, né, Evandro? A gente quer comentar com os nossos telespectadores que o Evandro será o nosso colaborador aqui do programa A Paz Minha TV. Já é o nosso colaborador eventual, aqui já participou outras vezes, né? E você está nos assistindo, provavelmente em breve vai enxergar o Evandro mais vezes aqui na televisão, aqui nessa bancada, no lugar desse apresentador, também falando junto com vocês, trazendo outros convidados, abordando várias temáticas que o programa A Paz Minha TV quer trazer. Essa diversidade de assuntos de cultura, informação, economia, gestão e esporte, e também, principalmente, cultura e educação. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá! Programa A Paz-me na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.